Queria passar também para o Robinson, a gente já está um minuto aí atrasado nesse caso. Queria passar para o Robinson, ele vai iniciar nosso quarto ABAG Talks, junto, né, com o chefe-geral da Embrapa Territorial, que é o Gustavo Spadotti, e também o CEO da AgroTools, que é o Sérgio Rocha. Queria agradecer também a presença de vocês. E, Robinson, bola está com você. Obrigado. Obrigado, Juliano. Bom dia a todos. Olha, fiquei muito satisfeito com o conteúdo desse nosso dia de reunião. Realmente são temas atuais e que se conectam com a agenda de inovação e competitividade do agronegócio, que é o que nos move dentro desse grupo de trabalho e comitê de inovação, né? Então, dando sequência à nossa agenda de hoje, como já dito pelo Juliano, nós vamos falar aqui de inovação e gestão no contexto das mudanças climáticas ou incertezas climáticas, né? Ainda há uma certa discussão se é mudança ou se é incerteza, mas, enfim, sem entrar nessa seara filosófica, eu gostaria de contar um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. Eu já fiz um alinhamento com o Sérgio Rocha, que é o CEO da AgroTools, e o Gustavo Spadotti, que é o chefe-geral da Embrapa. E, nesse contexto, nós vamos falar um pouco daquilo que impacta a competitividade do nosso agronegócio. Então, isso que nós vamos falar, de certa forma, é um desdobramento da segunda edição do Position Paper. Nós fizemos o primeiro há 3 anos atrás, refizemos o lançamento agora com o 30º ano de aniversário da BAG, e dentre esses temas, eu não vou falar muito mais disso, mas daquilo que foi posto, 3 itens foram muito importantes, né? O primeiro dele é a questão de infraestrutura, o segundo é o efeito das mudanças climáticas e o terceiro de políticas públicas e regulação. Então, os 3 temas são muito interligados e hoje nós vamos focar na questão das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de mudança climática, é importante entender, independente das questões se são de origem humana ou não, mas dado que nós temos a intenção de ser perpétuos até onde Deus permitir aqui na Terra, a gente tem que se adaptar a tudo aquilo que acontece do ponto de vista climático, né? Seja ele do efeito humano ou não, mas independentemente disso, pelo princípio da precaução, várias tecnologias estão sendo apresentadas nesse sentido, e na manhã de hoje nós vimos várias delas, né? Mas o que cabe aqui ao agronegócio brasileiro é a questão da adaptação e mitigação desses efeitos, porque nós aprendemos com a história que nem sempre o mais forte, o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que se adapta melhor, né? Então, nesse contexto, o agronegócio precisa se adaptar, precisa mitigar os efeitos dessas alterações climáticas, e para isso, então, eu convido aqui o Sérgio e o Gustavo, que são duas pessoas ilustres na função que exercem dentro da sociedade brasileira, para que eles possam dar a opinião deles a respeito de como a tecnologia e a inovação contribuem para esse aspecto da mitigação e adaptação, tendo em vista que a Embrapa é um expoente da tecnologia e da inovação do agronegócio brasileiro, especialmente quando nós falamos de Brasil, estamos falando de um país de dimensões continentais e que tem uma grande, vou dizer assim, diversidade de latitude, ou seja, a gente ocupa uma grande variação de latitude, consequentemente de variações de climas, e nós sabemos que no contexto dessas alterações climáticas, com El Niño, sem El Niño, com aquecimento, sem aquecimento, a gente experimenta diferentes condições, né? Então, eu gostaria, nesse sentido, de convidar o Sérgio para que ele pudesse falar um pouco da sua empresa, da AgroTools, o que ela faz nesse sentido, e, na sequência, o Gustavo. Essa conversa aqui a gente tem por tradição ser bastante sério, mas muito descontraído, então é esse o tom que nós vamos dar aqui. E ao final desse bate-papo a gente vai reservar de 10 a 15 minutos para que os senhores que participam aqui conosco possam fazer perguntas que contribuam para o esclarecimento do tema. Então, Sérgio, por favor, fique com a palavra agora e, na sequência, o Gustavo. Microfone fechado, Sérgio. Bom dia, Robson. Bom dia, Juliano, Sérgio, Gustavo, como é que vai? Tudo bem? Prazer em te ver aqui.
Mas olha, bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar um pouco desse tema tão empolgante que é a inovação. A nossa empresa, ela atua na inovação para o agronegócio há praticamente 2 décadas, e mesmo sendo só 2 décadas, né, é a empresa mais antiga a atuar dentro de uma plataforma avançada de tecnologia para os players do agronegócio mundial. O que traz uma inspiração de que algo tão pouco tempo, 20 anos, criou esse posicionamento para empresas privadas, para empresas como a Embrapa, que é o exemplo mundial. Então, a nossa responsabilidade, acho que vai além das fronteiras, Robson. A nossa responsabilidade é uma responsabilidade de levar isso para o mundo, porque a inovação ela é inspirada na diversidade, e aqui não falta diversidade. Eu sou o fundador e CEO da AgroTools, e tenho muito prazer aí de poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, vivências, para trocar ideias com vocês. Obrigado. Gustavo. Bom dia a todos, bom dia Robson, Juliano, Sérgio, um prazer estar aqui com vocês hoje, agradecer a BAG pelo convite, e para a gente também é um motivo de muita honra, muita alegria estar participando desse debate, um tema tão caro para todos nós, e trazer um pouco de como a Embrapa tem trabalhado como isso, e mais especificamente a minha unidade, aqui, que é a Embrapa Territorial, sediada aqui em Campinas, interior de São Paulo, mas que atende a demandas de todo o setor produtivo, em todos os nossos biomas, territórios, todo o país. A Embrapa fazendo 50 anos, né, esse ano é o cinquentenário da Embrapa, e ela foi inaugurada pela visão de 2 pessoas muito ilustres aí na nossa história. Cirne Lima, o ministro da criação da Embrapa, e também o saudoso ministro Alisson Paulinelli, que realmente foi o braço operacional, quem implementou e quem fundou grande parte das primeiras unidades da Embrapa dispersas em todo o nosso território. Hoje nós temos 43 unidades da Embrapa em território nacional, presentes em todos os biomas, com atuação em todos os estados, mas a nossa unidade aqui, ela tem uma atuação diferente. Por exemplo, a Embrapa Soja trabalha com a cadeia produtiva da soja. A Embrapa Semiárido trabalha naquele bioma, no bioma Caatinga. Então, existem unidades que trabalham por produtos e unidades que trabalham por regiões. A nossa trabalha com produtos e regiões, então é um grande desafio, porém eu não trabalho com genética, eu não trabalho com fertilizante, eu não trabalho com defensivos agrícolas, eu trabalho com números, né? Eu trabalho transformando um número, espacializando ele, colocando para ele uma coordenada XY, e fazendo esse número virar uma informação que apoia a tomada de decisão de um agente público ou privado. Então, dentro desse contexto de atuação, eu espero contribuir com as discussões ao longo dessa manhã. Maravilha. Bom, então, feitas as devidas apresentações, um dos pontos que a gente tem discutido muito na questão do agronegócio é a necessidade e a responsabilidade que o Brasil tem no contexto de suprir alimentos para o crescimento da população mundial, né? E o agronegócio exportador, ele se caracteriza por grandes produtores com uma capacidade bastante grande de inovar e fazer os investimentos necessários para isso. Por outro lado, nós temos uma grande massa de agricultores que respondem também por uma parte significativa da produção, mas que nem sempre têm acesso à tecnologia e às condições de inovação para se adaptarem a esse contexto de mudança climática. Então, é importante que o agronegócio como um todo esteja preparado para essas adaptações e mitigações, que são os 2 pontos aqui que a gente pontuou inicialmente. Então, tendo por base que 70% do valor bruto da produção do agronegócio brasileiro tem em vista 2% do número de empresários rurais e o restante é feito por 98%, como é que vocês entendem que nós poderíamos democratizar o uso dessa informação, da tecnologia, da inovação, para que essa massa também possa participar
desse jogo do agronegócio, tendo em vista a preponderância do Brasil na alimentação, porque a gente tem a questão do efeito da mudança climática, mas dado as questões que foram postas como Green Deal e questões de sustentabilidade do mercado consumidor, isso demanda a questão de infraestrutura para telecomunicações, políticas públicas e regulamentação. Então, a primeira pergunta que eu faria é: como vocês entendem que a tecnologia posta pela Embrapa e também pela AgroTools contribuirá para a inserção dessa massa de empresários do agronegócio brasileiro estarem inseridas neste contexto das alterações climáticas e das incertezas decorrentes disso? Sérgio, se você puder iniciar, por favor. Tá no mudo. Bom, eu queria primeiro mencionar que eu acho que essa situação das mudanças climáticas e dessa adversidade, ela de uma certa forma é uma excelente oportunidade. Oportunidade de você transformar aquilo que não tem marca em marca, aquilo que não tem atributo em atributo, a commodities começar a ter nome, né? Eu me recordo, algum tempo atrás, já algumas décadas atrás, tive a oportunidade de conhecer o Omar Fontana, e ele tinha Sadia, e na época ele dizia assim: meu filho, um dia, Omar, frango vai ter nome, e frango vai virar Sadia. Hoje você vê o poder da marca, né? Você vê o poder do quanto que você ter atributos começa a diferenciar. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com os produtos brasileiros. Se a gente cada vez mais colocar atributos em linha com a mudança climática, o ingrediente de carbono, ingrediente de sustentabilidade, ingrediente social, a gente cada vez mais vai trazer um atributo diferente para aquilo que não tinha marca, e com isso se diferencia cada vez mais. Então, dito isso, quer dizer, olhando para o lado positivo, quer dizer, se nós soubermos utilizar esse momento para diferenciar o que sai do nosso país, que tem todas as características de poder ser o que tem de melhor dentro dessa nova agenda global, teremos aí uma oportunidade mercadológica. Então, eu acho que é uma oportunidade mercadológica. De outro lado, é uma grande dificuldade para o pequeno e médio conseguir se adaptar a essa oportunidade mercadológica, que muitas vezes, por falta de orientação, por falta de acesso à tecnologia, por falta de acesso a informações, ele acaba não podendo trazer esse atributo. E, com isso, não conseguir se aproveitar desse momento excepcional de diferenciação dos produtos daqui, e está dentro de uma linguagem que o mundo pede, que é estar em linha com as práticas adequadas em relação a essa diversidade do clima. E com isso, tendo mais acesso às tecnologias, tendo mais acesso às informações, tendo mais assertividade e estabilidade econômica para que possa não estar tão exposto aí a tantas adversidades, né? Não, fantástico, Sérgio. Também acredito muito nessas questões que você mencionou. Eu vou separar a questão do Robson, aqui minha resposta, em duas vertentes. A primeira vertente é nas mudanças climáticas em si, nessa insegurança climática. E para isso, nós temos que analisar os dados ao longo da série histórica. Minha praia não é a climatologia, não é a análise dos dados de clima mesmo, mas eu vou olhar os dados da agropecuária. Então, nesse momento de incertezas climáticas, pós-revolução industrial principalmente, nós temos uma série histórica de dados aí que mostram que o Brasil, os dados do Brasil de produtividade, eles têm ido numa crescente muito grande da década de 70 até agora. Nós temos evoluído em termos de produtividade numa taxa aí muito próxima de 2% ao ano. E isso nos dá uma visão clara de que, claro, partimos de um potencial produtivo, de uma análise de produtividade muito baixa, e estamos galgando degraus até alcançar bons tetos produtivos agora. Então, se essas mudanças e incertezas climáticas estão ocorrendo, nós temos que olhar o porquê nós estamos conseguindo lidar bem com isso. E eu acredito muito no papel da ciência dentro desse cenário.
antever a esses cenários, fazer previsões, prever cenários médios e cenários mais graves e bolar estratégias de como podemos lidar com isso no médio e no longo prazo. Então, são cultivares adaptadas, práticas agropecuárias que pensem num déficit hídrico mais severo, num aumento de temperatura, como nós podemos ter estratégias produtivas para encarar cenários mais desafiadores na questão dessas inseguranças climáticas. Por outro lado, temos também que atacar as possíveis causas dessa insegurança climática, ligadas basicamente à emissão dos gases de efeito estufa, que são o carbono, o metano e o óxido nitroso. Para isso, a alteração no uso da terra é o principal fator de emissão de gases. A alteração no uso da terra, popularmente chamada de desmatamento. E como nós podemos atacar a causa do desmatamento? O desmatamento tem uma causa que pode ser separada em legal e ilegal. A ilegal diz respeito a crimes ambientais, principalmente de supressão de vegetação para venda de madeira ilegal ou para aumento de expansão com fins de especulação imobiliária, as famosas grilagens de terra. Por outro lado, existe uma mudança do uso da terra legítima, legal, dentro do Código Florestal, amparada pela legislação brasileira, mas que também pode ser atacada com tecnologia, com a expansão agropecuária dentro de áreas já antropizadas. Porque só tem 3 jeitos de você aumentar a produtividade, a produção agropecuária aqui no Brasil ou em Bangladesh. Aumentando a área cultivada, ou seja, expandindo para novas fronteiras, dando, obviamente, preferência para fronteiras já antropizadas, como pode ser o caso das pastagens degradadas. Para isso, a Embrapa Territorial tem uma solução focada em sistemas de inteligência territorial estratégica que mostram quais são as melhores localidades, com uma análise global de quadros agrário, agrícola, socioeconômico, de infraestrutura, tá? Que podem atacar, e também o quadro natural, para você ir direcionado para fronteiras agrícolas mais eficientes. O segundo meio de você aumentar a produção é pelo aumento da produtividade. E nós temos trabalhado com dados para evidenciar a folga de produtividade existente entre os top farmers e a média da produtividade brasileira. Como você reduzir essa amplitude entre quem está produzindo com muita tecnologia e altos tetos produtivos, da média que utiliza pouca tecnologia e tem muito potencial ainda para crescer. Por fim, outra tecnologia que nós temos é para a identificação de áreas possíveis de intensificação no uso da terra, ou seja, utilizar uma safra e uma safrinha, a rotação de culturas, sistemas integrados, como é o caso da integração lavoura, pecuária, floresta, e a expansão da agricultura irrigada, para você conseguir benefícios de irrigação. Então, esses métodos poupam áreas desmatadas, ou seja, vai haver uma menor alteração do uso da terra de condição natural para fins agropecuários e vai baixar de sobremaneira as emissões de gases do nosso país, principalmente ligado ao setor agropecuário. Além de todas as boas práticas de fixação biológica de nitrogênio, boas práticas no uso de fertilizantes, bioinsumos, todas essas são práticas mitigadoras de emissão de gases. Então, nós temos que atacar todos esses pontos de forma conjunta, porque os resultados, um pouquinho de expansão de fronteira agrícola, um pouquinho de redução de yield gap, um pouquinho de intensificação, quando você junta esses pouquinhos, o ganho é exponencial lá na frente. E os produtores mais tecnificados, eu estou voltando de um evento em Campo Grande ontem, que estavam justamente esses top farmers, SLC, o pessoal lá do oeste da Bahia, é o pessoal que está fazendo o que existe de mais moderno em tecnologia. Esses caras estão alcançando e galgando para uma agricultura net zero, ou seja, o balanço entre as emissões e o sequestro dentro dos sistemas dele está cada vez mais tendendo para a neutralidade. E esse tem que ser o futuro, como o Sérgio disse, é uma oportunidade gigantesca do Brasil mostrar para o mundo que produzir e preservar aqui no Brasil já anda de mãos dadas. Gustavo, muito obrigado por esse seu ponto colocado, né? Eu queria pegar um pouco do que o Sérgio falou a respeito de como é que eu crio marca, né? E me veio à mente aqui
algo que eu ouvi no passado, ele citou a questão dos frangos, né, da Sadia, e eu soube, por coincidência, há pouco tempo atrás, que no Oriente Médio, o nome do galeto se chama de Sádia, porque vem de sadia. Então, a gente não combinou isso, né, Sérgio? Mas eu sei disso, né? Ou seja, qual o nome que eu dou para o galeto no Oriente Médio? É Sádia, e aí vem da sadia. Então, isso é uma coisa bem interessante. E a gente tinha falado aqui de como se adaptar, né? Mas uma coisa é o agronegócio, ele reagir em relação àquilo que está assim, esperado das alterações climáticas, mas o nosso agro como um todo, ele tem a função de contribuir para a mitigação, ou seja, como é que eu fixo o carbono? Então, isso que o Gustavo colocou do ponto de vista de tecnologias para fixar é muito importante. E a questão da produtividade é algo bacana, porque, ao mesmo tempo, em alguns setores, nós temos que ter a preocupação em como expandir a produtividade por alocação de território correto, mas eu trabalho fortemente no setor, que é o setor florestal. E ontem estava conversando com o diretor executivo, o presidente da IBA, em que nós estávamos discutindo a questão da produtividade florestal. Então, olha só, o Brasil hoje ele é reconhecido como um país, talvez a maior produtividade florestal do mundo esteja no Brasil, né? Daí a pujança das nossas exportações, principalmente de celulose. Mas um dos pontos que nós discutimos à luz das alterações climáticas é o impacto que isso tem na produtividade. Então, em alguns locais, quando a gente olha do ponto de vista de potencial, nós já atingimos o potencial biológico da planta, e em alguns locais a gente, olha, se a gente mantiver a produtividade que nós temos, face às alterações de maior temperatura e adversidades climáticas, já está de bom tamanho. Então, se por algum lado a gente quer ganhar, em outros a gente vai buscar manter frente aos desafios que nós temos da alteração climática. E sempre que a gente pensa em alteração climática, o Gustavo comentou aí a respeito de cultivares adaptados, né? Então, a partir do momento em que a gente tem o território, tem as condições ambientais e existe uma previsão do que vai acontecer do clima naquele ponto, ainda que não seja a especialidade sua, mas a gente tem como se preparar para que os nossos cultivares se adaptem melhor a essa condição. E para poder ter essa informação de que cultivar eu posso utilizar, a tecnologia é fundamental para isso. E nesse ponto, uma das coisas que eu coloquei é o seguinte: como é que a tecnologia vai democratizar? O Sérgio, eu conheço um pouco da empresa do Sérgio, porque talvez eu considero um expoente da tecnologia quando a gente pensa em uso da informação, uso da base territorial, para falar da sustentabilidade, né, da rastreabilidade, mas também do ponto de vista de ocupação de território. Sérgio, comenta um pouco para nós como é que a tecnologia e o portfólio desenvolvido da AgroTools ajuda na democratização dos produtores, ou ajudaria os produtores médios e pequenos, tendo em vista as futuras políticas de regulação vis-à-vis com as mudanças climáticas. Se você pudesse dar exemplos práticos dessa aplicação, Sérgio. Robson, você sabe que a empresa ela foi inspirada de como que o ecossistema e todos aqueles que trabalham com o produtor rural e que estão relacionados ao produtor rural pudessem entender melhor essa beleza biológica que é a transformação da terra na soja, no milho, na floresta, no boi. E nós estamos fazendo isso, como eu comentei no início, há quase 2 décadas, usando dados e tecnologia. E lá atrás, há muitos anos atrás, eu imaginava que eu ia trazer grandes inspirações de fora. E hoje eu tenho certeza que a inspiração está aqui dentro mesmo. Por quê? Porque hoje, atendendo grandes corporações, tanto fora do Brasil como dentro do Brasil, nós fomos traduzindo um pouquinho das adversidades e de como poderia trazer o entendimento do que acontece no solo e quanto que isso iria implicar nessa transformação biológica adequada para as agendas de crédito, de seguro, de sustentabilidade, de ESG, da inteligência de mercado para onde comprar commodities, o que vender para o território. E nesse grande Big Data, que nós transformamos em grandes insights nas esteiras dos nossos clientes, que são instituições financeiras, são seguradoras, são trading, são indústrias,
que dependiam do fornecimento, dependiam do entendimento, numa dinâmica de mercado, nós fomos percebendo que nós estávamos ajudando muito ao setor das empresas, que é o que a gente sempre atendeu. Mas percebemos também que, querendo ou não, os pequenos e médios, por desinformação, por não terem acesso à tecnologia, eles estavam sendo excluídos, como proteção de não estarem poluindo as cadeias de fornecimento das grandes marcas mundiais. E hoje, o que nós fizemos, e fizemos recentemente, compramos uma tecnologia argentina, no momento onde o mercado estava muito adverso, e eles tinham ideias muito boas, que estava muito direcionada à agricultura de precisão dentro da porteira, algo que a gente nunca fez. Por mais que a gente monitora mais de 4,5 milhões de geometrias de áreas produtivas no país, a gente não olhava para dentro, e com isso não podia encapsular algumas agendas importantes para os pequenos e médios, que pudessem, com isso, ter um acesso a uma porta diferente de crédito, a uma porta diferente da beleza que o mundo hoje acena para quem é sustentável, para quem tem uma agenda ESG. Então, o pequeno e médio estava excluído disso. Hoje, através dessa nova plataforma que nós adquirimos da Argentina, nós estamos integrando as plataformas para dar uma vitrine para o pequeno e médio, numa maneira digital, que não precise, que não tenha o custo transacional de você ter que ir a campo para identificar o que está acontecendo, o que inviabilizava o acesso do pequeno e médio, não só dele receber informação, mas como de se mostrar o quanto que ele está dentro da agenda mais moderna do planeta, para que ele pudesse começar a acessar tudo isso que se apresenta, que é onde nós estamos falando desses atributos novos. Simultaneamente, então, te respondendo, a democratização da tecnologia nesse momento para o pequeno e médio foi o entendimento do que as corporações necessitavam e agora traduzindo para o pequeno e médio como ele se apresenta para abrir essa porta especial que só os grandes tinham. E, ao mesmo tempo, se alimentar de informação e tecnologia que não tinham acesso. E o canal disso é a tecnologia, é o acesso via internet, porque inviabilizava o custo transacional, inviabilizava para o país, inviabilizava para as empresas governamentais, ou mesmo para qualquer um, meio que eles foram abandonando o pequeno e médio, que ele se tornou inviável de ser apoiado, então ele foi excluído. E agora, a grande missão do momento é a reinclusão. E reinclusão não só nas agendas básicas de acesso ao supply chain, ao crédito, mas também dessas agendas especiais. E, aproveitando o gancho, algo também que a gente vai tentar cada vez mais incluir, nós estamos fazendo agora um programa de carbono da pecuária, ali fomos contratados pelo BNDES, num grande consórcio, onde o FGV está liderando, aonde vai sair, onde faz parte desse consórcio a sociedade civil, através da Imaflora representada, a academia, através da FGV, nós levando tecnologia, dados, levando como aplicar isso no mundo empresarial, mas tudo isso vai ser traduzido para levar exatamente para os meios públicos, e aí para o Ministério, para a Embrapa, muito do que é talvez uma linha de produtos carbono, o que significa o cálculo de carbono na pecuária, para que com isso comece a vir em grande escala para os pequenos e médios e para o mercado como um todo, esse grande desejo no momento de uma tendência de se preocupar cada vez mais com o futuro do planeta e com esse desejo, mas se vamos criando uma linha de base tropical e não dependendo só da linha de base internacional. Então, estou te dando alguns exemplos bem práticos para te dizer que a velocidade, a rapidez, talvez a leitura da iniciativa privada está agora contribuindo para ajudar o Estado, o pequeno, o médio, a vir a aparelhar cada vez mais
com tecnologia, dados, nessas agendas modernas, atuais, engajadas aí no desejo global. Eu acho que essa é a real democratização aí do agronegócio, onde ainda ficou um pouco para trás, e nesse momento acho que esse esforço conjunto de Estado e iniciativa privada vai acelerar bastante esse processo. Bacana, Sérgio. Sabe que você comentou a respeito desses padrões com relação às emissões de carbono e desse trabalho, e a semana passada no Congresso Brasileiro da BAG, tivemos a ilustre presença da chefe-geral da Embrapa e também de várias autoridades do agronegócio, onde foi destacado a importância, nesse contexto das alterações climáticas, que o Brasil ele possa desenvolver os padrões de carbono no solo, de fixação, de tal forma que a gente possa, a exemplo do que foi o desenvolvimento da agricultura tropical, a gente também possa desenvolver os próprios padrões para que a gente possa, e não primeiro, mostrar para o mundo com dados e fatos, ou seja, a ciência brasileira, e não somente aceitar os padrões que vêm do hemisfério norte, né? Então, nesse sentido, a Embrapa, aliás, foi um endereçamento da ex-ministra Tereza Cristina, um recado claro para a Embrapa, de fazer esses padrões, né? E aí esse mapeamento territorial, esse conhecimento da dinâmica, ele passa a ser fundamental. E algo que você comentou na linha dos pequenos e médios agricultores é que a gente sabe que, para esse público, os recursos não são tão facilmente disponíveis, ou não têm a mesma disponibilidade e facilidade do que o grande, né? Então, quando nós temos tecnologia que permite a rastreabilidade, que permite a identificação de risco climático, a gente começa a trazer também para esse público a questão de maior facilidade do seguro rural, né? Porque na medida em que eu tenho o seguro rural, eu começo a ter outros agentes financeiros que, a partir do seguro, também se dispõem a colocar mais recursos. Então, veja bem, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso por meio da tecnologia, dizendo, olha, o risco é esse, a partir desse risco e do seguro eu consigo te financiar, e isso tudo acontece com a inserção da tecnologia. Então, esse é algo bacana que você comentou. E nessa linha, eu queria agora provocar o Gustavo, porque um dos grandes questionamentos que nós temos quando a gente pensa em Brasil e produção é a preocupação com a floresta amazônica e os nossos ecossistemas que são, de certa forma, alguns são frágeis e são muito questionados, né? E o que eu percebo é que quando se pensa em Brasil, há um desconhecimento do que é o agronegócio brasileiro, ou seja, na sua boa parte nós temos bons expoentes, mas temos algumas falhas e elas são exploradas, de certa forma, para macular um pouco a nossa imagem. E nesse contexto do pequeno, do médio, da tecnologia, como é que você entende, Gustavo, que a Embrapa Territorial contribui para esse processo? Porque só tem um jeito da gente dizer para o mundo aquilo de bom que nós fazemos, informar por meio de dados fidedignos daquilo que nós estamos fazendo é importante. E à luz do que você comentou, Gustavo, da utilização de pastagem, foram dados informações de 40 milhões de hectares que a gente poderia praticamente multiplicar por 2 a nossa produção, simplesmente otimizando o uso do nosso espaço territorial, sem desmatar e utilizando para isso a pastagem degradada que você comentou. O que eu quero dizer é o seguinte, além de produzir mais, a pastagem degradada forneceria também uma espécie de reservatório do carbono. Então, ela tem uma dupla criação de valor, quer seja na produção de fibra, alimento e energia, mas também fixando o carbono por meio de um melhor uso desse solo. Então, gostaria que você fizesse esse link, porque isso produz alimento e ajuda na questão das alterações climáticas, Gustavo, por favor. É um ganha-ganha incrível, né? Porque se você ataca uma questão de baixa produtividade ou de um uso abaixo do esperado da terra, como é o caso de pastagens com algum processo de degradação, você tem 2 alternativas. Ou você recupera essa pastagem e renova ela, recuperar ou renovar, mas manter a atividade pecuária como a principal atividade, mas de forma mais tecnificada, mais inteligente, mais coordenada, com boas práticas e boa gestão, você consegue aumentar a capacidade de suporte desse pasto, aumentar
a taxa de lotação desses pastos e produzir mais carne, mais animais por hectare. Então, o primeiro passo seria recuperar a pastagem. E o segundo é um passo muito normal também, porque se você aumentar a produtividade das pastagens, produzir mais na mesma área, provavelmente vai ter um excedente de carne, aí você tem que ter um mercado regulando. O mercado vai ditar quanto o rebanho vai crescer, mas provavelmente boa parte dessas pastagens vai ter uma capacidade de alteração para migrar para fins de agricultura, seja para a produção de alimentos, para a produção de fibras, para a produção de bioenergia, mas pode ter uma alteração de pastagem para a agricultura. E isso, como você mencionou, tem um potencial transformador muito grande. Algumas dessas áreas têm capacidade de fazer 2 safras. Lembrando que se elas hoje são pastagens degradadas, pode ser que muitas dessas áreas sejam áreas que nós chamamos de marginais, áreas com potencial produtivo um pouco aquém de outras áreas. Por exemplo, você vai numa churrascaria, por exemplo, a primeira coisa que a gente come é a picanha, né? Mas chega uma hora que a picanha acaba, aí você tem que começar a roer o osso também, né? Então, tem muito dessas áreas que é osso para roer também, mas nós temos tecnologia para produzir, inclusive nessas áreas, tanto para grandes propriedades, quanto para médias, quanto para pequenas. Existem tecnologia para cada um desses processos. Então, a gente tem feito esse trabalho junto ao Ministério da Agricultura, identificando áreas de pastagem com potencial de conversão, e muito provavelmente o ministro Fávaro, o secretário Tete, eles estão buscando alternativas e principalmente meios, junto com a Secretaria de Relações Internacionais, o PEROSA, meios de captar recursos internacionais para financiar essa transformação agropecuária de pastagem degradada para áreas mais produtivas. Quanto à Amazônia, que você mencionou também no começo da sua fala, é um tema muito caro para todos nós, para a Embrapa, para mim também. Eu vivi na Amazônia por 4 anos, trabalhei na Amazônia pela Embrapa, fiquei 4 anos na Embrapa Amapá, mas com trabalhos em todo o bioma, e temos debruçado muitos esforços para compreensão dos dados oficiais. Então, é analisar os dados do INPE, analisar os dados do IBGE, da CONAB, de todo mundo que gera dados oficiais, públicos oficiais e abertos sobre a Amazônia, e trazer informações relevantes para a tomada de decisão. Um dado que eu sempre falo e que assombra muitas pessoas é quantas unidades de gestão produtiva nós temos na Amazônia. As pessoas não fazem dimensão do tamanho, da quantidade de gente que vive da agropecuária na Amazônia. São mais de 1 milhão de famílias que dedicam esforços para a produção na Amazônia. Sejam aqueles que têm o cadastro ambiental rural, sejam aqueles que foram entrevistados pelo censo. Então, o Sérgio sabe muito bem que é transformar o Big Data no Right Data. Coordenar e identificar de 2 bancos de dados distintos, eles têm um conjunto união entre eles, ou seja, tem produtor que tem CAR e foi entrevistado pelo censo, mas tem muito produtor que só tem o CAR e muito produtor que só foi entrevistado pelo censo. Então, o universo geral dessa análise de dados, por geoprocessamento, mostra que são mais de 1 milhão de unidades de gestão produtiva na Amazônia. E esse pessoal está lá produzindo, seja extrativismo, sejam cultivos básicos, sejam cultivos tecnificados. Mas o meu ponto é, temos 30 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, que precisam comer, precisam se vestir, precisam ter renda, então precisam do setor agropecuário. O Brasil precisa dessa produção agropecuária da Amazônia? Provavelmente não. Provavelmente o que nós produzimos no restante do Brasil consegue suprir boa parte dessa produção, principalmente na produção agrícola, tá? A agricultura. Mas é uma agricultura extremamente relevante para os povos da Amazônia para manter a cesta básica num preço adequado, para você conseguir ter produção local, para você fornecer alimentos de cadeias curtas, no caso das hortaliças, principalmente. Então, é um setor que precisa existir para gerar renda, para gerar alimentos, para manter a dignidade dessa população. Mas, de novo, com tecnologia. Não é promovendo a desantropização da Amazônia que você vai proteger ela. É com tecnologia, aumento de produtividade, boas práticas, evitar ao máximo o uso do fogo. Nós temos alternativa para o uso do fogo em praticamente todas as situações.
Então, quem está disposto a auxiliar a levada de tecnologia para esses produtores? E não promover apenas ações de controle, de fiscalização, de penalização. Nós temos que atacar a causa e não a consequência desses fatos. Um dado que a gente traz também é de todos os desmatamentos que existem na Amazônia. Não é um desmatamento só que gera aquele dado do INPE no fim do ano. A gente não pode lidar isso como uma bolsa de valores. Aumentou 3%, caiu 15%, aumentou... Não é bolsa de valores. É atacar o cerne, é identificar as tipologias desses produtores para saber a causa de cada um dos fenômenos de desmatamento lá ocorrendo. Por quê? Nós temos 30 mil desmatamentos na Amazônia todos os anos. É um número histórico. Ele varia um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas numa série histórica aí de 30 anos, são, em média, 30 mil desmatamentos na Amazônia todos os anos. E, como eu disse, 1 milhão de produtores. Veja que é uma parcela ínfima de produtores que tem alguma relação com o desmatamento por lá. Então, é identificar, trazer à luz desses debates e mostrar que a Amazônia não está acabando. Não é? Se você perguntar no senso comum hoje das pessoas, principalmente do mundo urbano, você perguntar para ela qual é o percentual de remanescente de vegetação nativa que você acredita que tem na Amazônia. Se a gente juntar todos esses dados de vegetação nativa lá, juntar também com os grandes rios da Amazônia, você tem mais de 86% do bioma Amazônia ainda com vegetação nativa. Então, a Amazônia não está acabando, tá? Mas nós precisamos nos atentar e ter um cuidado muito especial com esse bioma, que é o bioma de maior biodiversidade do planeta, que tem riquezas inimagináveis, mas que não é um santuário. Existe 30 milhões de pessoas lá que precisam se alimentar, ter dignidade e, principalmente, precisam produzir com tecnologia. Maravilha, Gustavo. Acho que foi muito importante você colocar isso, porque quando a gente pensa em degradação, o que a gente aprende ao longo dos anos é que a pobreza que gera degradação, né? Quando a gente leva dignidade para as pessoas que vivem nessa região, mas em qualquer região de Brasil, a gente citou a Amazônia porque é onde a gente mais tem que evoluir com a questão do CAR, né? Isso foi posto também no Congresso na semana passada. Então, uma coisa que às vezes eu costumo falar para algumas pessoas de fora do Brasil, e muito internamente também, é que, embora talvez pareça semelhante, mas é muitas vezes usado o termo proteção e conservação, né? O proteger, na acepção da palavra, significa não mexer, não fazer nada, e conservação significa usar de maneira racional. Então, me parece que quando nós pensamos em Brasil, a gente precisa ter a conservação, porque ela enseja a utilização de maneira racional a perpetuar aquela condição de bioma, não necessariamente preservar, né? Conservar, porque aí eu faço uso racional e eu consigo inserir as pessoas nesse contexto produtivo. E é interessante porque, do ponto de vista Brasil, a Amazônia, ela pode vender muita coisa, né? Eu já tive fora aqui, quando o pessoal fala, olha, esse produto é da Amazônia e tem uma certificação de uso racional, isso vende muito, né? Então, nós como país temos uma condição, olha, eu produzo na Amazônia de maneira sustentável e eu posso ter dados para isso. Então, hoje não é raro, às vezes, produtos que tem lá o seu QR Code, em que você consegue rastrear toda a cadeia de custódia de como aquilo foi produzido. Se eu estou vendendo algo da Amazônia, que é sustentável, exemplo do que acontece com café em Roraima já hoje, a Amazônia ela pode deixar de ser uma imagem ruim para uma imagem positiva. E, nesse sentido, o aspecto da Embrapa Territorial, junto da tecnologia, que é exemplo da Agrotuz e outras empresas desenvolvem, isso é fundamental, porque eu levo tecnologia, levo informação para um terceiro componente daquilo que foi posto no nosso position paper, que são políticas públicas de regulação. Então, isso acaba sendo fundamental, porque só existe uma maneira, no meu entender, de você desmistificar coisas erradas, elevar a informação correta. E a tecnologia, ela cria essa democratização. Eu crio condições online de você saber o que está acontecendo, diferente de situações de décadas atrás. Se a gente pensar na grilagem de terras, tudo era feito de maneira digital, quer dizer, é algo inimaginável hoje em dia, mas eu entendo, então, que a tecnologia e a inovação
falando aí das questões das mudanças climáticas e políticas públicas, ela tem um papel fundamental nisso. Mas pensando no papel que o Brasil tem no mundo, e foi muito comentado tanto por você como pelo Sérgio, a questão dos top farmers, que têm produtividades altíssimas, né, e dos empresários rurais e pequenos e médios agricultores, em que, talvez por uma condição de menos formação, menos recurso e menos tecnologia, a produtividade seja menor. Então, me parece que uma das coisas que nós temos que fazer nessa condição das incertezas climáticas é reduzir essa variabilidade da produtividade, ou seja, pode ser que eu tenha áreas hoje em que eu produza, dado que o que eu tenho de terra no mundo, quem fez não faz mais, porque não vai aumentar a quantidade de terra no mundo. Então, com uma população crescente, cada vez mais demandante de comida, fibra, gordura, proteína e energia, eu só tenho um caminho, que é aumentar a produtividade por unidade diária. E eu não vejo outra maneira de não fazer isso que não seja por meio da inovação e da tecnologia. Então, nesse sentido, eu entendo com muito bons olhos a otimização da produtividade brasileira, reduzindo esse gap, né? Ou seja, sempre que eu reduzo o meu desvio padrão entre os produtores, guardadas as diferenças que eu tenho de regiões mais e menos aptas, usando um pouco do que você falou da picanha, né, e da costela, aí eu não vou discutir gosto culinário, mas em ambos os casos eu tenho como otimizar, dado o limite climático por meio dessa questão da tecnologia e da inovação. E algo muito importante que nós conversamos também é a questão do ESG, né? Não basta eu produzir bem, de maneira sustentável, se eu não comunicar esses aspectos sociais e ambientais para o meu consumidor final. E eu sei de antemão que isso é um casamento tanto da Embrapa territorial quanto da tecnologia. E um dos pilares para atender a questão do mercado externo é essa rastreabilidade. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais disso, porque o consumidor brasileiro e o consumidor externo, eles estão cada vez mais ávidos pelo rótulo, saber como é que isso foi produtivo, né, ou foi produzido. Comente um pouco dessa questão de como é que a Embrapa territorial e a tecnologia vão permitir ao consumidor ter uma consciência maior, porque eu só tenho uma forma de estimular a produção sustentável, a partir do momento em que o mercado coloca condições para aquilo que ele quer consumir, né? E dado esse contexto de mudança climática, as pessoas cada vez mais querem consumir produtos que foram sustentavelmente produzidos. E eu sei que tanto a Embrapa quanto a empresa do Sérgio e outras acabam, de certa forma, promovendo esse tipo de informação, porque elas têm condição de assegurar que aquele produto, por meio de uma investigação, seja por satélite ou por base cadastral, está sendo produzida de maneira ambiental. Aliás, isso não só a questão do alimento, mas a própria questão dos créditos de carbono também, né? E aí eu coloco CEBio, RenovaBio e uma série de coisas ligadas à sustentabilidade, agronegócio de baixo carbono e produção de carbono, né? Quando nós pensamos no contexto da mudança climática, a gente precisa alimentar o mundo, e o Brasil tem a condição de, ao mesmo tempo que produz alimento, também possa aí ter os seus sumidouros de carbono, ou seja, armazenando mais carbono no solo, que é um dos grandes componentes com potencial de armazenamento de carbono e contribuição para as questões de alteração climática. Se vocês puderem comentar esse tema, eu abro aí para quem quiser falar primeiro. Vamos lá, Rob. Posso puxar dessa vez, Sérgio? Pode, fica à vontade, Gustavo. Rapidinho, eu vejo assim, com bons olhos, a preocupação de todos com o meio ambiente. Agora, eu vejo com maus olhos quando a pressão é muito forte, muito imediatista, sem conversa, sem negociação, sem acordar com todas as partes, sem previsibilidade. E é o que está passando agora. Nós estamos passando por uma transformação muito rápida de agendas. A agenda ESG veio para ficar, provavelmente. O Green Deal, esse pacto pelo não desmatamento, essa pressão, principalmente da Europa, sobre a aquisição de alimentos aqui no Brasil, tem nos colocado muitos desafios. Um desafio que ele iria passar, mas está muito atropelado, com pouco diálogo com a sociedade brasileira, com os produtores, com os mercados. Ninguém se sabe quem vai pagar por isso ainda, porque são condições que vão além
de leis europeias e vão além das leis brasileiras. São restrições muito severas do ponto de vista ambiental, que colocam um custo, um ônus para o produtor rural brasileiro, e que ainda não se tem discutido de para quem vai ficar o bônus disso, quem vai ser. Será que vamos ser bonificados? Será que vão ser oriundos novos recursos para o Brasil se adequar a essas novas imposições? E eu peço encarecidamente, para quem estiver discutindo com essas participações, essas discussões, que tenha um olhar diferenciado para os pequenos e para os médios, ou para aqueles menos tecnificados, porque eles não têm uma assessoria jurídica, eles não têm acesso a todo o cabedal de informação, as legislações, as imposições. Então, precisa de um tempo de adaptação para a agenda ESG, para a agenda de Green Deal, e esses prazos, essas métricas têm que ser muito claras, para que ele possa se inserir nesse mercado e não ser alijado do processo produtivo. Porque se ele sair desse processo, vai acontecer mais concentração de renda, mais concentração de produção, mais êxodo rural, menos jovens no campo, envelhecimento da população, e isso pode levar, no médio e longo prazo, a situações catastróficas, não só para o Brasil, mas para a produção de alimentos globais. E eu fiquei muito feliz com a fala do Sérgio anteriormente, porque ele falou que eles têm já soluções para essas tipologias de produtores, para os menos tecnificados, para os pequenos e médios, porque o grande ele se resolve, ele tem tudo na mão. O pequeno ainda tem lá a assistência do governo, tem alguns mecanismos de proteção. Agora, o médio, meu amigo, é ali onde o filho chora e a mãe não vê. Ele não tem a benesse de ser grande do mercado e ele não tem o Estado protegendo ele. Então, ele está no mato sem cachorro mesmo. É esse pessoal que tem terra e que não está produzindo como poderia. E grande parte dele é aqueles 98% que poderia estar contribuindo com o nosso PIB e ainda só contribui com 30%. Então, esse é o foco que eu tenho falado que as startups têm que ter. As startups têm que pensar melhor na estratégia delas, ouvir muito o setor produtivo. Eu sempre, se alguém fala assim, qual que é o sucesso, por que a Embrapa tem sucesso ainda na atuação dela? É porque ela ainda tem relevância para os produtores. Ela ainda vai lá no sol e sua, e sangra, e ouve o produtor. Então, as startups têm que sair da Faria Lima, têm que sair do Leblon, têm que sair de Florianópolis, têm que ir lá no produtor rural, conhecer, identificar, ouvir muito, sentar, tomar cafezinho junto com eles, ouvir aonde ele sangra, aonde ele tem tido problema, quais são os entraves que estão limitando esse salto produtivo dele, para aí sim a startup desenvolver uma tecnologia que resolva um problema. As startups não podem ser solução em busca de problema. Elas têm que minar um problema real, um problema concreto. E se o Sérgio tem tido sucesso nas iniciativas dele, de enorme sucesso, eu tenho certeza que é porque ele está resolvendo o problema do mundo rural. Se ele não estiver resolvendo problema nenhum, ninguém vai pagar pela solução dele. Então, esse tem que ser o caminho. Ouvir, entender, gerar ganho para o produtor, gerar sustentabilidade para o produtor, ele vai remunerar e remunerar muito bem novos empreendimentos. Gustavo, aproveitando aí teu gancho, queria te dizer que você vê só, hoje o que nós fazemos, infelizmente, é só uma parte pequena ainda. A gente traduz para o pequeno, para o médio, como ele pode se mostrar, como é que ele pode bater em portas que estavam fechadas, né? Mas tem muito mais a ser feito. Então, hoje a tecnologia já está dando um primeiro passo, pelo menos a gente está ajudando essa tradução de como que as corporações querem ou que podem ser um vetor de acesso àquilo que os pequenos e médios não tinham, e é isso que a gente está construindo. Agora, ajudar o produtor, eu vejo que um grande passo vai ser, e acho que essa que é uma grande revolução, que é diminuir cada vez mais, essa é uma nova equação, o pacote tecnológico, biológico e químico com a melhor produção, ou seja, um equilíbrio econômico, uma sustentabilidade econômica. Menor pacote com maior equação. E, de outro lado, aumentar com o maior aparelhamento possível
o acesso a dados para tirar aquilo que eu acho que o Robson mencionou muito bem, a insegurança. Eu acho que o nosso grande inimigo nesse momento, e inimigo maior ainda do pequeno e médio, é a insegurança. Então, esse herói do campo, pequeno e médio, que hoje tem o risco do custo de produção versus o preço da commodities e não tem acesso ao hedge, o risco do clima que ele não consegue controlar e não tem como mitigar, ainda tem uma inserção do clima muito pequena. A dificuldade de acesso a dados num país que não tem dados, né? A gente tem menos estação meteorológica aqui do que tem a Flórida. Então, a gente obviamente também tem essas adversidades. Então, esse grande herói que está nessa turbulência toda, que é o produtor, e que tem agendas que não deviam ser dele, como é que tira essa insegurança? Como é que mitiga esses riscos que não deveriam estar no seu colo, não deveriam estar dentro do seu escopo, né? E aí sim, aí a insegurança diminuindo, ele vai acessar um crédito mais de longo prazo, ele vai acessar um seguro, ele vai começar... E quem é que traduz isso? São os dados. É aquilo que vocês fazem brilhantemente aí na Embrapa Territorial, aquilo que é o mundo dos algoritmos, é o AI que está chegando, quer dizer, o produtor não precisa saber escrever mais, daqui a pouco ele vai mandar uma mensagem, vai falar no WhatsApp dele e vai ter a resposta de qual é a equação daquela equação complicadérrima em alguns segundos. Então, eu vejo que o nosso papel é muito mais ainda de ser esse interlocutor. Nós fomos para as corporações, hoje são mais de 100 corporações que a gente atende, monitoramos mais de 100 bilhões de reais por ano, mais de 50 bilhões de financiamentos agrícolas, mas agora o ganha-ganha é levar isso para o pequeno e médio, nessa tradução, e aí com isso ele tem acesso às mitigações de risco do que ele não tem. Então ele está nessa insegurança, sim, Robson, isso que você falou, é a insegurança das agendas de sustentabilidade, a insegurança da questão territorial, da insegurança fundiária brasileira, da insegurança do clima, do seguro, do financiamento, do custo de produção. Vixe, realmente é um herói. E aí o mundo corporativo precisa abraçar esse herói e trazer ele para dentro. E a tecnologia é a única forma, porque senão o custo transacional foi o que excluiu ele e que tem que ser reinserido, né? Ou seja, pegando um gancho do que o Gustavo falou e você, Sérgio, nós precisamos ter os 4 P's do marketing para o produtor pequeno e médio, é o pé na porteira e papo com o produtor, né? É o que ele falou aí de sair da Faria Lima, sair do Leblon, botar o pé na porteira e ter o papo com o produtor. Realmente isso que vai... Aliás, isso já está acontecendo, né? Não podemos dizer que não está acontecendo, mas ele precisa ser intensificado na magnitude que o Brasil representa como base de produção de alimentos e energia para o mundo. Bom, Juliano, acho que feito esse contexto aqui em que a gente colocou esse pano de fundo, eu gostaria de usar aqui esses últimos 20 minutos que nós temos para que a gente pudesse abrir para que as pessoas que aqui estão conosco pudessem fazer questões, tanto para o Sérgio quanto para o Gustavo, para ter uma interatividade maior com o público. Então, eu queria abrir esse espaço aqui, e aí, quem quiser se manifestar, erga a mão, abre o microfone e a gente vai, na sequência, abrindo para que os nossos debatedores possam falar dos temas e questões postas por vocês. Então, a partir desse momento aqui, eu deixo aberto ao público para que a interação fique melhor ainda. Não, perfeito, Robson. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sérgio, também. Acho que foram excelentes apresentações, o debate foi super rico. Obrigado, né, pela presença. Eu sei que é muito corrido, né, a agenda de vocês. E eu tenho uma primeira pergunta aqui que ficou vindo na minha cabeça ao longo desse debate inteiro, né, principalmente em questão de rastreabilidade. A gente, aqui dentro da ABAG, a gente tem um comitê de sustentabilidade que determinou como uma das prioridades a questão da rastreabilidade, que, inclusive, a gente lançou uma pesquisa há pouco tempo, depois eu compartilho com vocês também, se vocês puderem participar, acho que seria excelente, mas é um tema que é muito complexo, pelo que a gente vem observando, e os desafios mudam para cada cultura, né? Então a gente viu uma iniciativa recente, chamada Selo Verde, ali no Pará, e eu queria entender, caso vocês tenham conhecimento dessa iniciativa, qual a visão de vocês em relação
a ela, se vocês entendem que pode ser considerado um benchmarking, ela é focada na soja, nos bovinos, e como que vocês entendem que, de fato, a tecnologia pode ser um fator aliado à solução da questão da rastreabilidade, né, a depender de cada cultura, obviamente. Então, acho que essa seria uma pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. Fiquem à vontade, gente, quem quiser ir primeiro, eu direcionei para os dois, mas fiquem à vontade. Tá bom, Juliano, eu não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre essa tecnologia do selo verde, tá? Prefiro me abster, tá? Eu só tenho conhecimento do que se fala sobre ela, de alguns pontos de reclamação que algumas entidades de classe têm feito sobre alguns dos critérios, mas eu não posso dizer para você que conheço a tecnologia para poder opinar sobre ela. Talvez então reformular. Como que vocês entendem? A gente escuta muito que a integração das bases de dados seria uma possível saída para a questão de rastreabilidade. Então, seja utilizando, por exemplo, o CAR, seja utilizando questão de GTA, né, que é a parte bovina, Sysbov também. Enfim, todas as bases de dados que hoje em dia o governo acaba disponibilizando. Vocês entendem que essa integração ela seria possível por meio de tecnologia? Como que vocês enxergam nesse sentido, tirando um pouquinho então a questão do selo verde? Deixa eu, de repente, pegar essa, Gustavo, só eu até ver o que eu posso contribuir um pouquinho do que nós temos de informação a respeito. Tem diversas iniciativas, Selo Verde é uma delas, tem o Passaporte Verde no Mato Grosso, tem uma iniciativa muito bacana, recentemente, que também foi feita, que é a reinserção do pequeno e médio. O pequeno e médio, esses que foram excluídos no decorrer desses anos, estamos falando aí de uma quantidade enorme de pequenos produtores, uma parte desses milhões de pessoas que moram em regiões tropicais, das florestas, e que foram excluídos, ou porque não tinham conhecimento das novas práticas, ou porque não sabiam como se posicionar, e eles não têm uma forma de reinserir, de voltar para a cadeia produtiva. E essa exclusão só foi acontecendo, e a reinclusão demanda uma complexidade enorme, numa velocidade complexa, tudo muito complicado. Nós conseguimos, lá no Mato Grosso, criar um modelo de reinserção através da tecnologia, e um compromisso e um acompanhamento via tecnologia para que essa reinserção acontecesse de uma maneira simples, prática e rápida, mas que com o compromisso de que aquilo se mantivesse. Como o Gustavo bem conhece, é relativamente simples esse acompanhamento, é só ter a vontade. Então, tirando um pouquinho, desmistificando um pouquinho essa coisa que é difícil, eu acho que é difícil, Juliano, sim, mas você não precisa botar o layer mais profundo de tudo ao máximo. Você pode criar uma priorização de regiões mais sensíveis, de situações mais graves, situações mais complexas, e aí você vai priorizando e dando o tratamento tecnológico de dados para esses diferentes monitoramentos. A gente já monitorou a açaí na Amazônia, que é uma cultura familiar, e aí os grandes fundos de investimento tinham o maior receio de estar nessa grande indústria. Criar metodologias, só que metodologias simples, com um custo transacional barato e que pudesse atender aquela necessidade. Essa iniciativa do Pará, acho que é boa iniciativa, acho que todos os estados vão acabar tendo iniciativas parecidas, como essa que a gente está tendo lá em Mato Grosso, também da reinserção, com o apoio de toda a comunidade, porque isso traz mais fornecedores para dentro do sistema, ao mesmo tempo não tira desse risco econômico para os pequenos e baixos que estão fora, né, do sistema. Tem um processo educacional, que acho que é obrigação de estar sendo levado para todos os pequenos e médios. Então, eu acho que vem muitos caminhos. Agora, o grande problema é onde a gente, vamos dizer, talvez o maior gargalo da questão de você automatizar, de que tudo isso venha acontecer de uma maneira muito simples através da tecnologia que está aí disponível,
não só os satélites, mas todos os sensores espaciais hoje resolvem tudo que a gente quer, que a gente sonha mais ainda, mas não resolve a questão fundiária. O país tem um problema fundiário muito complexo, tem um problema cartoral muito complexo, tem um problema, e não é a lâmpada mágica o CAR. O CAR é um insumo muito bem sucedido, mas ele é um insumo com uma série de avanços que ainda vão acontecer. Então, eu acho que a infraestrutura necessária para toda essa revolução acontecer de fato, para todo esse monitoramento e todas as soluções que sejam necessárias, é uma solução rápida, dinâmica e tecnológica para o aspecto fundiário, que ainda está aí à procura de uma solução e uma atualização para o mundo tecnológico atual. Não, perfeito. Excelente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Posso emendar mais um outro ponto, Robson, que eu acho que na resposta do Sérgio... Claro, fica à vontade, Juliano. Não, na resposta do Sérgio também me chamou a atenção, né? E eu vejo que é exatamente isso que você comentou. Então, a gente precisa, de fato, garantir que tenha essa integração nas áreas prioritárias do Brasil, por meio dessa tecnologia. Isso, de maneira gradual, deve acontecer nos próximos anos, né? E concordo com você, o CAR não é uma solução uma bala de prata, nem mesmo outros sistemas de informação do governo. Eu acho que os governos estaduais devem também entrar com sistemas personalizados para suas reuniões, né, por meio de parcerias público-privadas. A gente sabe que tem empresas de tecnologia que estão entrando forte, a Amazon é uma delas, por exemplo, no Céu Verde, que é o que eu tinha comentado. Mas acho que um outro ponto também que é de extrema relevância dentro desse cenário de legislações também internacionais que estão demandando rastreabilidade, mas é também a questão da tropicalização da metodologia que estão utilizando, porque a gente pode, de fato, garantir a rastreabilidade, a gente pode garantir todo esse processo de due diligence, mas se a nossa metodologia não for encarada como algo adequado no mercado internacional ou para outros governos, isso nada vai valer. A gente vai estar comprovando alguma coisa que não tem nenhum tipo de valor para esses governos ou para essas outras regulamentações. Então, é isso que eu queria perguntar. Qual que vocês acham que é o desafio? E aí, talvez, tanto do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que também, eu acho que talvez o Gustavo tenha essa visão um pouco mais apurada. Qual que é o desafio hoje em dia da gente conseguir que as nossas metodologias sejam ouvidas no mercado internacional, seja na imprensa internacional ou até mesmo na academia? A gente sabe que é um passo importante que a gente precisa tomar, mas que até o momento a gente não é escutado. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como que a gente consegue garantir que a nossa metodologia seja ouvida e como que a tecnologia aparece aí também como uma forma de suporte? É com engenho e arte, não tem outro jeito. É com diálogo, é com negociação, é com entendimento, mas é com dados científicos, tá? O que me espanta é que muitos dados científicos já existem, mas eles não são levados em consideração pelos organismos internacionais, principalmente a gente fala o IPCC, né? Então, tem muita coisa que o Brasil faz e que não é levada em consideração. Existem os famigeradas datas de corte, né, para os critérios de adicionalidade. Esse é um outro ponto. Então, hoje, se um produtor rural americano resolve fazer fixação biológica de nitrogênio, isso é positivo para ele, porque ele nunca fez, ele começa a fazer a partir de agora. Agora, porque a gente faz 30 anos isso daí, não conta nada. Nós já temos o Código Florestal, é a nossa lei, então se a gente preserva de acordo com a lei, não conta nada. Mas tem alguma coisa errada com isso, não é porque não foi feito de 2008 para trás que não vale, pô. E isso são dados que não são levados em conta em muitas dessas decisões. É bem complicado. Outro ponto que o Sérgio chamou a atenção aí, é aquela coisa, eu estou virando cada vez mais fã do Sérgio. É o seguinte, tem jeito certo para fazer as coisas. Você não pode chegar e sair impondo, sair penalizando um produtor com uma nova tecnologia que não existia até uns anos atrás. Ele fez o cadastro ambiental rural, que a gente já mencionou, tem vários problemas, várias contribuições,
mas ele fez em cima de uma análise com 5 metros de resolução espacial. E ele está sendo avaliado pelo pessoal das ONGs aí com uma imagem de 30 centímetros, pô. Aí dá uma inconformidade de 0,2 hectares numa propriedade de 2.000 hectares, a área inteira embargada. O que é isso, gente? Aí eu fico feliz que o Sérgio está com uma proposta diferente, de reinserção desses caras que têm algum passivo, para que eles não sejam alijados do processo de benefícios. Então, isso é fantástico, é você dar a oportunidade do cara que, se ele errou, dele entrar dentro de uma adequação. É esse o papel que uma instituição pública como a Embrapa tem que ter, de ajudar, de apoiar, de corrigir, não de sair penalizando um cara, pô, daí eu jogo tudo fora aqui. Então, eu fico extremamente feliz com isso que o Sérgio falou. Para mim, eu já ganhei amanhã, eu não sabia dessa iniciativa, tá, Sérgio? Fiquei muito feliz, espero aí que não fique restrito só ao Mato Grosso, que isso expanda, e conte com a gente com o que você precisar aí, que você ganhou um apoiador aqui nessa iniciativa sua, viu? Não, é excelente saber disso, Gustavo, e inclusive está tendo um evento, foi ontem, hoje tem uma continuação lá do LIDE Mato Grosso, e isso está sendo anunciado, essa iniciativa, uma iniciativa ainda pioneira, mas uma iniciativa ainda que vai, acho que, inspirar muitos, né? Porque isso atende à indústria, o desejo da indústria de ter mais fornecedores, aqueles que foram escolhidos, ao mesmo tempo leva caminhos de solução. Ainda, obviamente, tem muito a ser aperfeiçoado, e agradeço desde já o seu apoio, vou precisar dele. Acho que a gente sentia que a gente atendia uma parte, que eram as corporações, e não olhava para esse lado, ou não conseguia ajudar. E agora a gente está vendo uma oportunidade de fazer as duas coisas, porque vai continuar atendendo os nossos clientes, que vão ter mais fornecedores, trazendo eles de volta, e ao mesmo tempo não sendo um vetor de exclusão, e sim de reinclusão daqueles que terem sua segunda chance. Então, fico muito contente no que você está falando. E eu queria só fazer um comentário, Robson, antes de passar a palavra, mas o Juliano falou, queria dar uma boa notícia, Juliano, quando você fala que o planeta ainda não olha com respeito para as nossas soluções aqui. E a gente, pegando lá o exemplo desse setor que o Robson conhece bem, que é a área toda de celulose, madeira, e a gente sabe, mas eles não sabem que nós estamos tão à frente, né, nessa área. Na área de grãos, nem se fala. A revolução que a Embrapa fez desse deserto tropical que era o Cerrado, né, assim era o que se esperava do Cerrado, hoje é essa revolução. E na tecnologia, a mesma coisa. Nós estamos muito à frente do resto do planeta. Quando você vê um aplicativo financeiro, pegando uma coisa básica, aplicativo financeiro, transferência bancária, operações de banco, os bancos brasileiros estão muito à frente. Só que agora não tinham muitos exemplos disso estar sendo reconhecido, mas há um mês atrás, uma das maiores big techs do planeta acabou de desmanchar a estrutura de América Latina e América do Norte, transformou em Américas. Por quê? Porque eles perceberam que o mercado que representa 4, 5%, que é a América Latina, estava com soluções muito mais avançadas tecnologicamente e que serviriam quase como MVPs para esse mercado que representa 60%. Então, que o mercado latino, em especial, obviamente, o Brasil, é o grande inspirador para o setor, para diversos setores. Isso já é uma realidade. Então, não reconheceu, agora reconhece. No passado era o contrário, né? O Gustavo participou disso. Os laboratórios não ficavam abaixo da linha do Equador, só ficavam lá em cima, os laboratórios de ciência avançada. Agora, soluções saem daqui. E as soluções de tecnologia avançada para o agronegócio vão sair todas daqui, já estão saindo, isso já é uma inspiração. Agora, o mercado gigante está lá.
porque ainda não tem aqui o mercado no tamanho do que a gente tem aqui de soluções, e com isso não tem, talvez, o eco dessa verdade, dessa realidade. É irrefutável a realidade de diversos setores e o papel que nós temos. Então, mas agora eles não têm mais, não dá mais para negar essa realidade. Isso já está acontecendo, tá, Juliano? Então, podemos tirar qualquer complexo aqui do Piniquim, porque agora eles já absorveram. A gente atende hoje 4 das grandes, maiores corporações do mundo que operam no agro em diversos setores. Foi difícil. No passado era quase uma ofensa quando a primeira vez, há mais de 10 anos atrás, foi a primeira corporação, uma empresa brasileira foi levar uma solução tecnológica para o agro. Hoje, ninguém mais bota nenhuma resistência, mas lá atrás tinha esse preconceito latino, sim, mas já está passando, viu? É hora de abocanhar esse mercado, é a maior oportunidade que a nossa região, e aí eu falo região porque o Brasil está à frente, mas acho que está vindo rapidamente nos outros países, a gente vê se inspirando aqui no caso brasileiro, e nós na prática já estamos fazendo isso, e percebemos assim uma aceitação muito diferente do que se imaginava há alguns anos atrás. Maravilha. Sérgio, posso dar uma palavrinha só aqui? Essa revolução tecnológica no mundo rural, principalmente na parte financeira, teve 2 exemplos recentes, cara, 2 experiências que me marcaram. Primeiro foi lá na Amazônia, eu estava lá no meio do nada, com lugar nenhum. Aí eu falei, você tem castanha para vender? Ela, tenho sim. Ela falou, deixa eu ver e tal. Ela falou, é o seguinte, você quer comprar? Eu faço o seguinte, é o meu produtor, você chega no seu hotel e faz um Pix. E manda pelo WhatsApp, pelo meu número aqui do WhatsApp, e o cara te entrega no hotel. Beleza, e chegou a castanha do Pará, castanha do Brasil lá, com um QR Codezinho, eu bati e abriu a foto da mulherzinha lá no meio do mato, lá. Cara, olha que coisa fantástica. E me entregou no hotel, pô. E outra, esses dias eu fui aqui, do lado, aqui em Campinas, aqui, mas lá já mais moderno, porque tinha internet na propriedade. Fui lá comprar verdura lá no cara, comprei lá alface, tomate, comprei as coisas, bati o QR Code e na hora já fiz o Pix pro cara e ele pega o recibo do Pix, já joga num aplicativo, eu não sei de quem que é e tal o aplicativo, mas já vai para a planilha de custo dele separado o que foi, porque ele casa com o momento da venda com o que ele entregou. Ele já lê a própria receita, já pega o valor que foi pago, quem que pagou, o cliente. Cara, olha essas coisas. Você vai falar com um produtor norte-americano que existe isso aí, cara, ele não faz ideia disso. Não tem ideia. Ou seja, o impossível já é possível. A gente só não está ainda sabendo divulgar isso, né? Não está sabendo se comunicar, mas o impossível já está aí, já está acontecendo. Exemplos como esse do Gustavo, a gente, o tempo todo, eu acho que a gente tem uma oportunidade inédita aqui de abraçar essa oportunidade, essa situação de anormalia, né? Porque a gente ser inspirador para o planeta nessa dimensão é porque nós fomos colocados à prova mais cedo, em grande escala, né? Então, soluções existem, eles têm coisas muito boas, mas não tem soluções em grande escala. E a tecnologia, ela abraça com grande impacto as soluções de grande escala, que é o que a gente faz super bem por aqui. Que maravilha. Bom, pessoal, eu queria fazer alguns comentários antes do encerramento, a gente está indo aqui para o final do nosso horário, mas eu queria pegar alguns ganchos feitos aqui pelo Gustavo a respeito dessa questão da linha de corte que você comentou, né? Isso foi algo de debate na semana passada também, no congresso da ABAG, que aqui nós já fazemos plantio direto há décadas, e agora o fato de fazermos isso aqui e o agricultor americano começar a fazer a dita cuja agricultura regenerativa, ele ganha o crédito, a gente não. Então, esse é um exemplo de que a gente ter sido avançado a tempos passados com essa data de corte, isso não nos beneficia, e esse é um tema para ser posto à mesa, porque isso não nos ajuda, ou seja, o fato da gente estar bem não é positivo quando você tem esses marcos temporais que foram postos pelo Sérgio, né? E um outro ponto que, dentro da linha de mudança climática e tecnologia, que a gente falou, o quão eficiente nós formos, melhor vai ser
tanto para se adaptar quanto mitigar a mudança climática, é que além da questão de proteína, carboidrato, fibra e energia que o nosso agro pode produzir, o que se vislumbra e está sendo discutido no âmbito do nosso comitê é que o Brasil ele passe também a ser um expoente na exportação de tecnologia, porque, como bem disse o Sérgio, nós já temos muitas coisas muito bem desenvolvidas. O fato de nós termos escala significa que toda nova tecnologia passa a ser testada no Brasil. Então, nós temos coisas que são desenvolvidas lá fora e que passam pelo teste aqui dentro, coisas que são desenvolvidas aqui dentro que podem também ir para fora do Brasil. É que nós temos uma escala tão grande que, às vezes, a própria dimensão, às vezes, fica para um segundo momento a exportação. Mas eu entendo, Sérgio, que a exportação de tecnologia, ela vai acompanhar essa pujança que nós temos do agronegócio brasileiro. É só uma questão de tempo, tá? Então, concordo em absoluto com isso. E outro ponto que foi compartilhado conosco no congresso da BAG, pelo pessoal da McKinsey, é de que quando nós falamos em adoção de tecnologia da informação e inovação, ou isso dentro de uma pesquisa mundial que nos foi mostrada, ou o agricultor brasileiro está em primeiro ou segundo, comparado aos americanos, aos europeus e asiáticos. Então, ou seja, não é uma visão nossa com nós mesmos, uma pesquisa mundial com agricultores de todo mundo, muito bem amostrada, mostra que o brasileiro ou ele está em primeiro ou em segundo, ou seja, é só uma questão de tempo para que isso, que já é uma das locomotivas da economia brasileira, possa ainda ter mais importância do ponto de vista mundial. Aliás, quando a gente comenta, né, o Brasil vai conversar com a Ucrânia, a Rússia a respeito da guerra, qual que é a relevância brasileira no mundo? É porque nós temos uma parcela significativa na segurança alimentar, e isso é fundamental para a humanidade, né? E nós aqui discutindo, nós seremos impactados pelas alterações climáticas? Sim, com certeza, mas a tecnologia tem um papel muito importante nisso, e creio que a gente esteja fazendo a lição de casa, e ainda temos muito por fazer. Então, com essas palavras, eu queria agradecer à BAG, ao Sérgio, ao Gustavo e a todos que estão aqui presentes, para que a gente pudesse, então, se ninguém tiver mais nenhuma adição a fazer, encerrar o nosso ABAG Talks e partir para o encerramento, Juliano. Obrigado, eu queria agradecer Robinson pela condução, Gustavo, Sérgio pela participação, acho que foi excelente. Como a gente comentou, a gente vai buscar divulgar depois esse debate, porque não pode ficar restrito só a gente, né? Foi um debate tão rico, estava conversando com a gente há pouco, que a gente precisa divulgar isso o máximo possível, e agradecer a participação dos membros também que ficaram até o fim. A gente sabe que a agenda foi hoje mais cumprida, começou às 9h e está terminando agora, mas eu acho que foi muito bom o debate, então eu queria agradecer a todos. Estamos à disposição. Gustavo, também você tem meu contato, Sérgio, você tem meu contato. Queria passar agora, acho que para algumas palavras finais também do Gustavo e do Sérgio, e aí já encerrar mesmo. Então, gente, muito obrigado. Sérgio, Gustavo, de minha parte, palavras de agradecimento só. Obrigado pela oportunidade desse bate-papo, conhecer vocês melhores, o Sérgio, entender melhor como vocês têm pensado. Para nós também é importante, porque não pense que só vocês ganharam hoje, não. Eu também ganhei, eu ouvi muito aqui, captei insights também para nossas equipes internas, alguns direcionamentos. A gente tem que estar mesmo alinhado, cada vez mais juntos, porque eu acredito muito que os objetivos de todos nós aqui hoje, eles são convergentes. Então, se nós trabalharmos juntos, cada um de sua maneira, cada um na sua expertise, acho que a gente vai conseguir caminhar cada vez mais rápido para esse objetivo comum nosso, que, pelo que eu entendi ao longo dessa manhã, é produzir cada vez mais de forma competitiva, tecnológica e sustentável. Para isso, contem comigo, com a nossa equipe aqui da Embrapa Territorial, nesses desafios que nós estamos engajados para a obtenção desses resultados. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Sérgio? Obrigado novamente aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, nessa conversa gostosa aqui com o Gustavo, com o Robson, com você, Juliano, com todos vocês.
e pelo espaço aí da gente poder contar um pouquinho da nossa história, das nossas dores. Nós somos uma empresa privada, começou como uma startup há quase 2 décadas, hoje a gente tem uma agenda bastante ampla, e é muito gostoso poder compartilhar. Todos sabem como é difícil empreender nesse país, e é gostoso a gente perceber que está no caminho certo e que agora isso está ajudando com a agenda brasileira, com a agenda do produtor, com a agenda das empresas e com o futuro do planeta nesse momento tão crítico. Então, muito obrigado a todos aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo, Juliano e todos que estiveram conosco nessa manhã. Uma boa semana a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço, gente. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.